Olá, princesas amadas do Senhor. Eu sou a Aline Abreu e estou aqui para falar com vocês hoje sobre o Provérbios 25. Uau, já chegamos no Provérbio 25. Já estamos quase caminhando para o final, tá faltando só um pouquinho e glória a Deus por isso. Eu quero saber de você também o que você tem aprendido até aqui, como tem sido bênção na sua vida. Deixa aqui nos comentários, amém? Antes de começarmos a falar de Provérbios 25, eu quero te convidar a estar conosco no projeto Mulheres de Joelhos. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós temos mais de 130 mulheres, onde nós recebemos diariamente uma palavra, um devocional, recebemos uma oração e temos sido alimentadas pelo Senhor. Mulheres que estão se apoiando, se ajudando todos os dias. Amém? Clica aqui no link da descrição e entre lá no grupo para fazer parte conosco, que a Daiane estará entrando em contato com você também para te explicar um pouquinho mais de como funciona o projeto. Amém? Vamos lá para o Provérbio 25? No versículo 1 diz assim: Também estes são provérbios de Salomão, os quais os homens de Ezequias, rei de Judá, copiaram. Né? Então, também são provérbios de Salomão daqui para frente, ou seja, até o 24 a gente já sabia que era de Salomão, e de 25 para frente também, porém não foram escritos desta maneira por Salomão. Eles pegaram, fizeram um apanhado, né? Os homens do rei Ezequias, que foi um rei do Senhor, né? Um rei de Deus mesmo, e eles fizeram este apanhado e fizeram, então, esses escritos daqui para frente. Mas lembrando que eles eram de Salomão, tá? Eles não tiraram da cabeça deles, não. Eles copiaram dos escritos e transformaram, então, esses provérbios para nós, ok? A glória de Deus é encobrir um assunto, mas a honra do rei é investigar um assunto. Olha só que coisa muito tremenda aqui, né? Aqui nesse texto aqui se faz uma justaposição entre um e outro. Ou seja, a glória do Deus soberano é muito diferente da glória de uma liderança, de um rei terreno, né? A glória do rei terreno é justamente quando ele descobre verdades, quando ele faz justiça com aquelas verdades. O Deus não. O nosso Deus soberano, a glória dele está justamente em encobrir, em ter seus mistérios. E é por isso que nós precisamos ter fé. Porque quantas vezes o Senhor nos diz para fazer coisas em que nós não sabemos exatamente o que vai sair dali. Mas nós ainda assim fazemos, confiamos, esperamos, porque ainda que esteja encoberto, sabemos que podemos confiar neste Deus. A glória dele está nas coisas que nós não precisamos saber e ainda assim confiamos nele, diferente de um rei terreno, né? Até porque o rei soberano, ele encobre até as nossas injustiças, as nossas partes ruins, os nossos pecados, ele encobre tudo isso e nos ama e nos cuida e nos trata e nos modifica. Todas as coisas estão encobertas nesse Deus, todas essas coisas estão nele. Amém? 3. Os céus pela altura e a terra pela profundidade. E o coração dos reis são insondáveis. Sim, os corações destes reis terrenos aqui são insondáveis. E neste texto aqui está falando muito sobre instabilidade, né? A variabilidade do homem. Então, às vezes nós esperamos algo dos nossos líderes, dos nossos... Antigamente eram reis, mas hoje a gente pode falar como presidentes, por exemplo. Às vezes nós esperamos tantas coisas, mas o coração deles são vulneráveis. E não só deles, mas nossos também. Né? Nós somos vulneráveis, nós somos instáveis, nós só conseguimos ser estáveis, né, dentro do Senhor, quando estamos no nosso Deus. Nossa instabilidade humana, ela precisa ser calada para que o Senhor possa nos trazer esta estabilidade que nós tanto precisamos. Nós não podemos ter um humor instável, nós não podemos ter escolhas baseadas nos nossos sentimentos. Nós necessariamente precisamos estar estáveis em Deus e na sua soberania. Amém? 4. Tira as escórias da prata e sairá vaso para o fundidor. Aparta o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Glória a Deus. Assim como é necessário tirar a escória da prata para que então saia um vaso assim, que o fundidor, né, possa fazer um vaso de prata só depois que tira a parte ruim, a escória, o que não é bom, o que não presta. Assim, amados, somos nós também. É por isso que nós passamos por processos, é por isso que nós passamos por tantas coisas para ser tirado de nós aquilo que não presta. Quando se fala de prata, está falando da nossa parte humana, da nossa humanidade. Né? A Bíblia no Velho Testamento, quando ela fala de prata, ela sempre está falando da nossa parte humana. Não está falando de uma parte de Deus soberano, não, está falando da nossa parte humana. Então é a nossa parte humana que precisa ser tirada de toda essa escória, nós precisamos passar por esses tratamentos, nós precisamos passar aí por processos com o Senhor, para que aí então Ele possa fazer de nós vasos, fazer de nós uma obra-prima, fazer de nós anéis, correntes, joias, não só de prata, mas também de ouro. Nós precisamos passar por este tempo, amém? E logo em seguida diz: aparta o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aqui também nos diz que muitas dessas coisas, né, que nós
temos em nós, dessas partes ruins, elas não vêm só de nós, mas vêm também de pessoas que nós colocamos à nossa volta. Então nós precisamos sim nos preocupar, porque se aqui a palavra do Senhor está dizendo que o rei, quando ele tem o ímpio na presença dele, o trono dele não é firmado na justiça, significa que nós temos que tomar cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, falando na nossa cabeça, nos trazendo conselhos, né? Até a Marcinha falou aqui sobre isso, temos muito problema com conselheiros que não vêm do Senhor. Muitas vezes pode estar pessoas disfarçadas de mulheres, homens de Deus, mas nós precisamos entender se verdadeiramente aqueles conselhos que as pessoas estão nos dando, elas têm base bíblica. Se não tem base bíblica, amados, sai da presença desses ímpios para que o seu trono seja firmado em justiça. Nós não podemos ter qualquer conselheiro. E essa é uma das preocupações, inclusive, do nosso projeto Mulheres de Joelhos. E é por esse motivo que estamos montando uma diretoria de aconselhamentos com mulheres maravilhosas, mulheres capacitadas na palavra do Senhor para trazer aconselhamento. Teremos, então, mulheres que estarão disponíveis, né, para agendamento de aconselhamento, para que você consiga, em nome de Jesus, ter aonde se aconselhar verdadeiramente. Muitas vezes nós temos amigas que não conhecem nada da Bíblia, nada do Senhor, nada da parte de Deus, e nós trazemos essas mulheres para dentro da nossa vida, contamos tudo, todos os nossos problemas, né? E aí nós permitimos que essas mulheres sejam bocas ímpias para dentro do nosso lar. Às vezes com conselhos que fazem até sentido, parece, mas no fundo, eles nos levam a um caminho de desgraça. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, amém? 6. Não te exaltes diante do rei, nem estejas nos lugares dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para cá, do que te façam descer de diante do príncipe, a quem os teus olhos já viram. Olha aqui que coisa mais maravilhosa que nos é ensinado, né? Nós não devemos promover a nós mesmos, nós não devemos ficar querendo aparecer, porque eu sou missionária, porque eu sou fulano de tal, porque eu sou diretora geral, porque não, nós não devemos ficar dando carteirada por aí, dizendo que somos isso e que somos aquilo, porque pode aparecer alguém que nos faça descer desse pedestal e nós seremos envergonhados. Então, amada, eu quero te dizer que se você tiver que ser honrada, que você seja honrada pelo outro e não por você mesma. Se você tiver que ser exaltada, que você seja exaltada pelos outros e não por você mesma. Isso é posicionamento de alguém que tem sabedoria. Não entre em pleitos precipitadamente, para que não saibais o que fazer ao fim, depois que o teu próximo te tenha posto em apuros. Trata a tua causa com o teu companheiro e não reveles o problema a outrem, para que não te desonre o que o ouvir e a tua infâmia não possa ser reparada. Em Mateus 18,15, nós vemos o Senhor nos dar um ensinamento sobre como tratar as nossas contendas, né? Está tendo problema com alguém? Não fica indo com os outros tentar resolver. Vai direto na pessoa, converse com ela. Se ela estiver disposta a mudar, você ganha um amigo. Se ela não estiver disposta a mudar também, querido, ela mesma vai fazer questão de sair de perto de você. O problema é que nós temos dificuldades de sentar com as pessoas e dizer para elas aquilo que não está bom para nós. Olha, querida, isso e isso e isso não está sendo benéfico para minha vida. Ou nós mudamos para atrelar a nossa amizade, ou passamos a fazer o que é correto, ou para mim deu aqui. Seguimos amando umas outras, seguimos sendo irmãs em Cristo, seguimos intercedendo e apoiando, mas não conseguimos continuar uma amizade dessa maneira. Nós temos dificuldade de falar, de expressar, de conversar, de mostrar erros, e não com o julgamento, mas com amor. E com amor significa a motivação. Eu não estou com uma motivação de apontar dedo, mas eu estou com a motivação de te ajudar a ser alguém melhor. Amém? 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Nós precisamos ter paciência, aguardar o melhor tempo. Ditas a seu tempo é uma frase que significa tempo oportuno ou apropriado. E essa palavra é a verdadeira palavra. Essas maçãs de ouro, elas estão aqui apontando para a Bíblia, a verdadeira palavra. A palavra de Deus, ela é como maçã de ouro colocada em cestas de prata. Que coisa linda! Mas ela é uma palavra dita no tempo certo. Ou seja, nós aprendemos que até para falar da palavra do Senhor, que é a única palavra verdadeira, nós precisamos aguardar o tempo certo. Por muitas vezes nós precisamos aguardar o tempo do Senhor fazer com que aquela pessoa enxergue em nós a autoridade nesta palavra, de acordo com o modo de nós procedermos, o modo de nós falarmos, o modo de nós termos atitudes perante os outros. E quando aquela pessoa enxerga algo em nós, enxerga essa autoridade em nós, enxerga que nós somos diferentes, aí sim o Senhor diz, agora fala. Nós precisamos saber o tempo certo de falar. 12. Como brincos de ouro e joias de ouro fino, assim é aquele que repreende sabiamente o ouvido atento. Ou seja, assim é aquele que repreende, aquele que quer ouvir, aquele que quer aprender, aquele que quer reter conhecimento. Essa pessoa, ela olha para você e para aquilo que você falou como se fosse uma joia de ouro fino. Como é que você trata uma joia de ouro fino? Com cuidado, com zelo, você guarda.
Você guarda o ensinamento. Você não sai jogando por aí. Você não sai ignorando, largando de qualquer maneira. 13. Como o frio da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel aos que o enviam, pois refresca a alma do seu Senhor. Achei muito interessante, porque quando a neve caía lá na Judéia, né, eles levavam parte desta neve para dentro de uma caverna, porque era um lugar muito frio, para fazer com que ela ficasse armazenada ali, se fosse de maneira correta, ela durava, ela não ia derreter. E quando vinha o tempo da ceifa, que era um tempo de muito sol, eles pegavam aquela neve e levavam até o campo para que aquela neve ela servisse, ela derretendo, ela ficava uma água fresca e ela servisse de refrigério para aquela terra em tempo de ceifa. E assim é o mensageiro fiel, a palavra do mensageiro fiel. E aí vamos trazer aqui um pouquinho para mim e para você. Será que nós temos sido aquele mensageiro fiel? O que é o mensageiro fiel? Aquele que traz a palavra do Senhor com fidelidade. Eu não prego o que eu tenho vontade, eu prego aquilo que o Senhor, aquele que me enviou, falou a mensagem para mim e eu preciso passar ela com fidelidade aos outros. E nós possamos fazer uma reflexão. 14. Como nuvens e ventos, sem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Se vem um vento cheio de nuvens, que não causa nada, para que serviu? Qual foi a serventia? Nenhuma. 15. Com grande paciência se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta até os ossos. Olha que coisa linda. Aqui eu me recordo muito sobre Esther, né? Esther, ela teve grande paciência, ela orou, ela jejuou para ela ir falar com o rei. Ela teve grande paciência para persuadir o príncipe, o rei, né? O juiz, o homem que comandava aquele tempo. E a língua branca quebrou até os ossos daquele rei. Porque a maneira doce dela de falar fez com que alcançasse o que ela precisava daquele rei. Ela alcançou a graça dele. Como é que nós temos usado a nossa língua? Será que nós temos sido pacientes o suficiente para encontrar o melhor tempo para falar? Para que a gente possa conseguir aquilo que nós estamos buscando? 16. Achaste mel? Come o que te basta, somente, para que dele não te fartes e o vomite. Olha que coisa tremenda. Até aquilo que é muito bom, que é doce ao nosso paladar. Nós precisamos ter limite. Nós precisamos ter o limite da sociedade. Está saciado, acabou. Para tudo tem limite até o que é bom. Detém o teu pé da casa do teu vizinho, para que não aconteça que se canse de ti e venha te odiar. Nós precisamos saber o tempo de entrar e o tempo de sair. Nós precisamos ter controle, domínio próprio. Eu preciso saber a hora de comer até me fartei e acabou. Chega. Eu preciso saber que estar na casa do outro tem tempo. Porque chega uma hora que a pessoa já não aguenta mais te ver. Né? Martelo, espada e seta aguda. Assim é o homem que dá falso testemunho contra o seu próximo. Nós precisamos ter domínio próprio até para saber o que falar do outro. Nós precisamos de tempo para entender se o que nós estamos falando sobre aquela pessoa é real. Eu não posso ver um acontecido e sair falando para todo mundo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Eu preciso ter tempo para que eu não seja martelo, espada aguda, que eu não seja assim, aquela que dá o falso testemunho contra alguém. Então eu preciso sim ter calma, paciência, né? Eu preciso parar e analisar se aquilo que eu vou falar é real. A confiança em um homem infiel em tempo de angústia é como um dente quebrado e um pé deslocado. O que é que se faz com o dente quebrado? Como é que come? Machuca a sua boca porque o dente quebrado é afiado? Você não consegue mastigar direito? Desce quadrado que machuca até a garganta? Um pé deslocado serve para correr? Não serve para nada, só serve para doer. Nós precisamos saber em quem temos confiado em tempo de angústia. E para isso nós precisamos fazer boas amizades em um tempo que não é um tempo de angústia, é um tempo bom. 20. Como o que tira o casaco em tempo de frio, ou como o vinagre sobre o salitre, assim é o que canta canções para um coração aflito. Queridos, como tem sido as pessoas que chegam até nós para ouvir a palavra de Deus, que estão angustiadas, estão cheias de dores, estão cheias de problemas? Será que nós temos somente sido entretenimento como canções? Ou será que nós temos sido verdadeiramente palavra de Deus, de confronto muitas vezes para a vida delas? Porque o único que pode trazer conforto para um coração triste é o Jesus, o nosso Jesus. E Jesus, ele é palavra de confronto, ele é palavra de amor, ele é palavra de carinho, ele é palavra que conserta. Ele não é somente um entretenimento, amém? 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará por isso. Se você tem encontrado pessoas como essas que nós temos falado aqui, que não são dignas de confiança, pessoas que não estão te prometendo e não estão te cumprindo, pessoas que são como o vinagre sobre salitre, pessoas que têm cantado canções, tentado te entreter em momentos de aflições no lugar de trazer Cristo, pessoas que são como dente quebrado, como um pé deslocado, ainda assim o Senhor nos diz aqui que se essa pessoa nos
tiver fome ou sede, nós devemos cuidar delas. Porque nós precisamos entender que como pessoas, nós não devemos deixar com que essa pessoa atinja a minha vida pessoal. Mas como igreja de Cristo, como noivo de Cristo, eu preciso cuidar dessa pessoa. Nós precisamos entender que são duas coisas. Eu preciso, como igreja, cuidar e amar, mas eu não posso permitir com que essa pessoa se infiltre na minha vida particular a ponto dela não ser bênção para mim, né? Dela ser como um ímpio diante de um rei que não deixa o meu trono ser de justiça. Ela tem que ter um limite na minha vida. O limite dela é, como igreja, eu te amo e eu cuido, mas na minha vida você não interfere. Que o Senhor nos dê sabedoria para agir desta maneira. O vento norte afugenta a chuva e o rosto irado a língua caluniadora. Melhor é morar em um canto do telhado do que com uma mulher rixosa numa casa espaçosa. Já falamos disso anteriormente. Como a água fresca é para a alma sedenta, assim são as boas novas de terras distantes. Nós podemos aqui falar de boas novas que são novidades, né? São palavras de ânimo, são novidades que estão vindo de outro lugar para nós, são coisas que nós estamos esperando há tanto tempo e elas chegam, como elas são boas para a nossa alma. Mas também podemos dizer que boas novas é a palavra do Senhor para quem estava em terras distantes deste reino, né, dos céus. Como é bom, como é maravilhoso. A boas novas do Evangelho, quando ela é levada ao mundo, ela vai encher a alma do sedento. É a única coisa que pode encher a alma do sedento. Glória a Deus. 26. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cai diante do ímpio. Quando nós permitimos que o ímpio passe desta barreira, né, que eu te falei agora, nós temos que cuidar como igreja, mas ele não pode passar dessa barreira para minha vida, para ele falar para mim o que eu devo fazer, como eu devo pensar, e eu permita que essas palavras venham a tornar o meu rio como um rio turvo. Não pode acontecer isso, amém? 27. Comer muito mel não é bom. O homem procurar a sua própria glória não é glória. Aquele que procura sua própria glória, sua própria honra, já nos diz que de honra e glória ele não tem nada. Nós devemos aguardar que essa honra venha do alto, que o Senhor levante pessoas para nos trazer honra e glória quando for tempo oportuno e se ele assim tiver vontade. Amém? 28. Como cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não sabe refrear o seu próprio espírito. Antigamente as cidades elas eram construídas e em volta era construído muros muito largos que traziam, né, segurança para aquela cidade. E aqui faz referência a cidades sem muro, cidades derrubadas, cidades que estavam ali abertas a qualquer ataque, estavam indefesas. E essa pessoa indefesa, ela é indefesa porque ela não sabe refrear a si mesma. Que nós possamos pedir ao Senhor, que nós possamos nos refrear, que nós possamos ter domínio próprio, que nós possamos saber o tempo de ir e de vir, que nós possamos saber o tempo de ficar, que nós possamos saber colocar limite nas pessoas à nossa volta, que nós possamos saber quem nós devemos deixar entrar para a nossa vida particular e quem deve ficar de fora, sendo cuidado somente como igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te peço que essa palavra se faça verdade e vida em nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, receber do alto sabedoria para poder refrear o nosso espírito, refrear as nossas vontades, refrear, Senhor, tudo aquilo que diz respeito a nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria para manter de fora, Senhor, sendo cuidados como igreja, aqueles a quem devemos, Pai. Mas que nós possamos também saber quem possamos deixar, Senhor, entrar na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Para que nós não venhamos a cair em laços, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos, em nome de Jesus, fazer tudo, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Queridas, Deus abençoe a vida de vocês. Que todo esse ensinamento, não só esse, mas os que já passaram e os que hão de vir, entrem no seu coração e causem impacto. Que vocês sejam confrontadas, levadas à mudança em Cristo, em nome de Jesus. E se você está aí me ouvindo e nunca fez uma oração convidando a Cristo a entrar na sua vida e você quer fazer esta oração, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, clique no link, entre lá no nosso grupo e a Daiane vai te chamar e quando ela te chamar você vai dizer: Daiane, eu quero receber a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E a Daiane vai passar o seu contato, seu telefone para mim e eu vou ter o prazer e o privilégio, uma honra de fazer essa oração com você e chamar o Senhor para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo com aquela mulher que está aí no seu coração, que o Senhor está te mostrando que ela precisa dessa palavra. Em nome de Jesus.
Um beijo para vocês, até o próximo provérbio e amanhã a pastora Adriana está aqui para trazer o Provérbios 26 ao seu coração.